Boa tarde, meu nome é João Pedro, eu vou estar apresentando aqui o trabalho do Llama Family, falando basicamente sobre o Llama 3, junto com o Estevam, com o Mikael e com o Antônio. Bom, você pode passar, por favor? Ah, Bom, tá aí o sumário que a gente vai apresentar, então a gente vai falar um pouco sobre o Llama 3, o modelo, os benchmarks que foram apresentados para a gente, alguns aplicativos utilizando o Llama 3, como rodar o Llama 3 localmente, e a gente vai falar no final sobre o Llama e LLMs para dados tabulares. Então vamos falar sobre o novo modelo da Meta, né? Pode passar, por favor. Então, para começar, eu queria voltar no nosso último slide da apresentação passada, em que a gente começou a falar do Llama 3, mesmo sem ter muita base de como falar do que falar sobre ele, né? Então, a Meta tinha um boato rolando, que a Meta ia lançar o Llama 3 em julho, que o modelo ia ser capaz de responder a perguntas antes mal interpretadas, mas que era tudo boatos, né? Eram tudo rumores, e que provavelmente esse modelo ia ser maior que o Llama 2, né? E tem um vídeo também do Zuckerberg falando sobre a infraestrutura da Meta, da empresa, para preparar essa nova geração de modelos do Llama 3. E pode passar, por favor? Como é que a gente tá hoje, né? Bom, então a Meta se adiantou um pouco aos rumores, né? E lançou o Llama 3 em 18 de abril de 2024, trazendo esse lindo GIF aí animado, né? 8B, 70B, Trust and Safety. Então, esse Trust and Safety é basicamente confiança e segurança para tentar dar uma melhora nesse ponto de perguntas mal interpretadas antes, né? E sobre o tamanho do modelo, a gente teve três modelos, quer dizer, a gente tem dois modelos oficiais lançados, um de 8 bilhões, que é maior que o de 7 bilhões anterior, o Llama 2, e um de 70 bilhões, que é igual o Llama 2 anterior de 70 bilhões. Então, esses foram os dois modelos que foram lançados aí em 18 do 4, mas em 18 do 4 também foi dito sobre um potencial modelo de 400 bilhões de parâmetros que ainda está em treinamento, e que a gente não vai estar comentando muito nesse trabalho porque a gente não tem informações sobre ele, mas é interessante dizer que nos últimos 3 dias, 4 dias, saiu uma notícia que o Llama 3 de 400 bilhões de parâmetros provavelmente não vai ter seus pesos abertos de maneira open source como os outros todos os modelos da Llama até agora, né? Que, por um lado, eu acho que é entendível e, por outro lado, é um pouco ruim para a comunidade de código aberto, né? Porque eu acredito que seja entendível por causa da meta. Porque para uma pessoa rodar um modelo de 400 bilhões de parâmetros numa máquina pessoal é muito difícil. A probabilidade dela conseguir fazer isso é muito baixa. A não ser que tenha um nível de quantização muito alto e vai perder muita qualidade. Então, a meta quer se proteger de que esse treinamento que ela está levando meses e meses para acontecer seja simplesmente pego por uma outra empresa que tem a estrutura necessária para rodar um modelo desse e continuar o treinamento a partir do todo o trabalho que a Meta já fez, né? Então, eu acho que eu compreendo um pouco essa decisão da Meta, mas é uma perda para a comunidade de código aberto, com certeza, se esses pesos não forem devidamente divulgados, né? Pode passar, por favor, Estevam. Bom, então vamos falar um pouco sobre as melhorias que o modelo teve em relação ao Llama 2, né? Primeiro ponto importante é que o conjunto de dados de treino foi 7 vezes maior do que o do Llama 2. E entre esses 7 vezes, tem 4 vezes mais texto em código, ou seja, 4 vezes mais código para melhorar a proficiência do modelo na hora de responder perguntas relacionadas a código, né? E além disso, a gente tem uma melhoria no entendimento de conversações por esse banco de dados ser bem maior, né? É, o modelo também melhorou a capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades. Então, naquela prompt que a gente apresentou no primeiro trabalho sobre, você perguntava como matar um veículo, no sentido de como desligar um carro, como afogar um carro, e ele respondia tipo, que isso era contra os direitos, que ele não ia ferir direitos quando ele estava respondendo, né? Isso foi um pouco mais tratado, e também aquela questão de ele era muito polite, o Lema 2, né? Ele fazia de tudo para ser assertivo, mas ao mesmo tempo super educado. Ele não fazia uma boa tarefa no sentido de responder claramente, objetivamente o que você queria. Ele sempre adicionava mais informação, no sentido que ele queria ser educado e cuidadoso na hora de responder as perguntas para se isentar de qualquer problema que a resposta dele pudesse gerar, sabe? Eu acho que isso está bem melhor. Eu já dei uma testada no Llama 3 e ele realmente está sendo um pouco mais objetivo e claro nas respostas. Eu não fui nos limites do modelo, o modelo é muito recente, mas
com certeza a gente vai ver trabalhos tentando explorar os limites que o modelo tem de segurança, porque também teve melhoria dos atributos de segurança do modelo. Foram lançados três tipos de ferramentas diferentes para tornar o Llama 3 mais seguro. O Llama Guard 2, que é uma evolução do Llama Guard que tinha no Llama 2. O Code Shield, que é um componente novo que basicamente ver- verifica se o código sendo gerado é um código que pode ser malicioso ou não. E o CyberSec Evol 2, que é uma ferramenta que é utilizada somente na inferência para fazer uma verificação da resposta que o Llama está gerando e ver se não tem nada doloso, danoso ali na resposta, né? E também tem ideias que a inteligência emocional do modelo mudou, se a gente pode dizer que existe isso com o modelo de LLM, né? Mas basicamente, como ele passou por muito mais treino, ele está conseguindo lidar melhor com sentimentos e ser mais empático durante as conversas, sem essa questão de ficar se protegendo o tempo todo legalmente ali das coisas que ele pode falar, né? E teve a melhoria no tempo de resposta no modelo também. Como essa melhoria foi alcançada? Através da arquitetura, né? Apesar da arquitetura ser muito semelhante ao Llama 2 também, então é uma arquitetura de decoder-only transformer, eles aplicam uma pré-normalização, ou seja, a normalização é feita antes da entrada dos valores na camada e não após a saída, como foi feito durante muito tempo. A função de ativação é a switch GLU, que é representada ali no gráfico, então ela é basicamente uma ReLU menos rígida, né? Então ela é um pouco mais soft nesse sentido. Usa novamente Rotatory Positional Embeddings para o modelo, que melhora a qualidade das layers, né? Dos pesos das layers. Uma coisa que é muito interessante, uma evolução que eu acho que é bem grande, é que em relação ao Llama 2 a gente teve um aumento de 4 vezes no vocabulário do modelo, ou seja, ele vai ser muito mais sutil na hora de tokenizar as palavras que você enviar para ele e gerar uma resposta mais confiante, com base nesse vocabulário 128 vezes, desculpa, 4 vezes maior, com 128 mil tokens. O vocabulário do Llama 2 era de apenas 32 mil tokens. E eles usam novamente o Grouped Query Attention para melhor inferência, porque o modelo ele é treinado no Multi-Head Attention, né? Mas na hora de fazer inferência, normalmente utilizava-se a Multi-Query Attention, porque ela é muito mais rápida que a Multi-Head Attention. Mas ela perdia qualidade quando se fazia isso. Então foi criado esse algoritmo do Grouped Query Attention, que basicamente consegue pegar os modelos que foram treinados com o Multi-Head Attention e trazer uma inferência rápida e com qualidade como resposta, tá? E por fim, a gente tem mais suporte para línguas, um total de 30 línguas, mesmo esse suporte estando em apenas 5% dos dados treinados, ou seja, dos dados treinados, 95% dos dados são em inglês e apenas 5% são de outras 30 línguas, incluindo o português. E eu não sei dizer exatamente qual é a porcentagem de português que está entre esses 5%, mas imagino que não seja muito. Então é um cuidado que você tem que tomar se você for aplicar ele para tarefas que usam textos ou dados em português. Mas, por outro lado, por ser um modelo de pesos abertos, você pode muito bem fazer download do modelo, fazer um fine-tuning do modelo nos seus dados, e dessa forma especializar o modelo em português na tarefa específica que você está tratando com ele. Pode passar, por favor, Estevam. Então vamos aos benchmarks e primeiro eu vou mostrar os benchmarks que a Meta propôs e trouxe para a gente quando ele liberou o modelo e depois eu vou trazer uns benchmarks do Hugging Face que eu acho que são bem expressivos porque não tem não é enviesado pela Meta, né? Mas basicamente o Llama 3 Instruction Model, ou seja, o Llama 3, o modelo que foi fine tuning para instrução, né, para saber receber instrução, ele traz aí esses dois quadros, um comparando o modelo de 8B com seus pares, o Gemma de 7B e o Mixtral de 7B, e outro comparando o modelo do Llama 3 de 70 bilhões com o Gemini Pro e o Cloud 3, que é da Anthropic, eu acho. Então a gente não tem comparação Uhum. com o GPT aqui, por exemplo, então é interessante ver que a Meta preferiu não fazer essa comparação, né, com os modelos da OpenAI, mas para esses resultados, para esses modelos, são modelos proprietários, a gente vê que os resultados são muito bons. A gente pode ver que na coluna ali do modelo de 8 bilhões de parâmetros, a gente tem resultados melhores que os seus pares de mesmo tamanho, né, de tamanho semelhante, do Google e da Anthropic. Acho que a Mixtral... Ah, não, a Mixtral não é da Anthropic, não, mas esse outro modelo, né, que é da Mixtral. E na coluna de 70 bilhões, a gente pode ver que
O único que ele não se dá tão bem quanto o Gemini Pro é na GPQA, que são perguntas que são feitas para pessoas que passaram em entrevistas da Google ou coisas similares, são perguntas feitas para. Eu tenho aqui anotado. A Graduate Level Google Proof Question and Answers, ou seja, quem é capaz de fazer de nível graduado as perguntas do Google, o modelo do Gemini se supera, né? Interessante pensar nisso, que o modelo do Gemini é da Google, então ele é melhor que o Llama, exato. E no Math, que são 12.500 perguntas de matemática desafiadoras, a gente pode ver que o Gemini Pro também tem um pouco mais facilidade que o Llama, mas que o Llama traz bons resultados também, não deixa a desejar para o modelo aberto, para o modelo open source, né? Que pode ser fine-tuning na tarefa específica que você quiser. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma avaliação humana, né? Ou seja, dessa vez o GPT 3.5 aparece, né? Não é o GPT 4, é o GPT 3.5 que aparece, e ele faz essa comparação que é aquele teste às cegas, né? Você coloca um prompt, gera duas respostas e deixa o humano verificar se é o modelo A que é melhor ou o modelo B que é melhor, sem saber quem é o modelo A e o modelo B, né? Então, a gente pode ver que primeiro, eu queria chamar a atenção ali contra o Llama 2, né? Então, o Llama 3 já é bem mais preferido que a resposta do Llama 2. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei lá das melhorias do modelo em relação ao Llama 2, né? Mas em relação ao GPT 3.5, ao Mixtral, ao Medium e ao Claude Sonnet, a gente pode ver que nessa postagem que a que a Meta fez, eles trouxeram dados que o Llama 3 tem boas respostas para as perguntas que foram feitas e que as pessoas costumam dar preferência para a resposta do Llama 3, né? Ele na direita a gente pode ver as categorias dessas perguntas, né? Então, que estão nesse benchmark que a Llama propôs. Pode passar, por favor. E agora eu queria falar um pouco do modelo pré-treinado, que é um modelo que basicamente tem aquela funcionalidade de você mandar um prompt para ele e ele vai continuar aquele prompt, né? Não é um modelo feito como chat, que é basicamente ele vai aprender a resumir, a responder, a criar listas para você, porque ele não foi pré-treinado para isso. Mas esse modelo pré-treinado é um modelo cru, vamos dizer assim, que você manda uma série de caracteres para ele, ele tokeniza aqueles caracteres e depois ele continua de acordo com a probabilidade, respondendo para você a mensagem que ele acha mais provável de completar aquela frase, né? E basicamente a gente tem novamente a comparação do Mixtral 8B e o do Gemma com o Llama 3 8B. E o Llama 370B é comparado com o Gemini Pro e com o Mixtral 8 vezes 22B, né? Que é um modelo que tem Group of Specialists, né? GOE, tipo, pega os especialistas. São 8 especialistas de 22 bilhões de parâmetros, Mixtral. Mas, enfim, a gente pode ver que, novamente, os resultados do Llama não deixam a desejar. Não necessariamente são os melhores em todas as categorias, mas é um modelo que tem potencial, principalmente o 8B pelo tamanho, né? Sendo um modelo open source. Então, você pode rodar ele na sua máquina se você tiver uma GPU que tem 10 gigas de memória e tiver um pouco de memória RAM aí, você consegue rodar ele na sua máquina, o que é muito interessante. E o 70B, que não é tão fácil assim de você conseguir rodar num hardware que você possui em casa, mas que também traz bons resultados, né? Pode passar, por favor, para mim. Por fim, a Lhama traz esses resultados, ela dá uma preview, né, desses resultados do modelo de 400 bilhões de parâmetros, que ainda está em treinamento, mas eu acho que não vale a pena a gente ficar muito tempo nesses resultados, porque são só suposições, eles podem mudar, o modelo ainda está em treinamento, mas ela traz aí, tanto que ela nem compara com nenhum outro modelo, ela só traz os valores, então são valores altos, é um modelo muito grande, mas é um modelo que você não vai conseguir rodar em casa, sabe? Tipo, você vai ter que usar ou uma estrutura na nuvem, ou você tem que ser uma empresa com uma infraestrutura grande para conseguir rodar esse modelo até mesmo só para inferência, sabe? Mesmo só para inferência vai custar muito em questão de poder computacional para você rodar um modelo de 400 bilhões de parâmetros. E agora vamos para o que interessa de verdade. Pode passar, por favor, Estevão, que para mim são os benchmarks que são apresentados Aham. lá no Hugging Face. Então, o primeiro deles que eu trouxe é o LLM Chatbot Arena, que basicamente traz uma disputa entre os modelos sobre aquele mesmo teste. Você pode fazer um prompt, eles vão gerar as duas respostas dos modelos de maneira cega, o modelo A e o modelo B, e aí o humano vai lá escolher
se ele prefere a resposta do modelo A ou a resposta do modelo B. E esse chatbot Arena, que fica no Hugging Face, ele tem um site que você pode fazer qualquer prompt para ele, ver as duas respostas e você mesmo fazer votação ali sobre qual resposta você achou mais interessante. Então, a gente pode ver que o Llama 3 tenta bem Instruction, ou seja, um modelo com o fine tuning para ser um chatbot. Ele aparece ali em oitavo, e é o único modelo aí de todos esses 10 que eu trouxe, que é um modelo que não é proprietário, é o único que tem os pesos abertos, e ele aparece em oitavo. E eu acho que isso é um avanço muito bom para a comunidade de código aberto, e principalmente para as pessoas que não querem usar o modelo como chatbot, as pessoas querem usar o modelo como específico para uma tarefa específica. Porque a possibilidade de você pegar os pesos do modelo e fazer um treinamento da última camada, por exemplo, para uma tarefa específica, com os dados que você já tem, é muito bom para especializar o modelo no que você quer. E isso pode melhorar ainda mais os resultados em relação aos modelos proprietários, que você não tem capacidade de fazer isso normalmente. Tendo quem é Plus no OpenAI, que você pode fazer isso, eu acho também, com o GPT Plus, né? Mas você pode passar, por favor? E o último gráfico de benchmark que eu trouxe é o MML Pro, que basicamente é uma avaliação ali do modelo no Massive Multitask Language Understanding, ou seja, a capacidade do modelo de entender é, co- com tarefas, multitarefas e grandes multitarefas, né? E ele aparece novamente em sétimo e em décimo lugar. Em sétimo aparece o modelo com fine tuning para chatbot, em décimo o modelo cru, ou seja, um modelo só pré-treinado. E novamente a gente pode ver que no overall a gente afasta um pouco bastante do GPT-4 ou GPT-4.0, não sei 4 como é que vocês estão chamando esse novo GPT que foi lançado aí recentemente também, mas de 0,32 para 0,56, né, no overall. Só que eu acho que, de qualquer forma, é um bom resultado. E aí é interessante ver ali exatamente a tabela de química, desculpa, a coluna de química, né? Que mostra que o Llama 70B ele tem 0,46 de pontuação, já o GPT-4.0 tem 0,73. E eu acho que isso dá muito por esse medo da meta, por essa segurança que a meta quer colocar no modelo dele de não deixar o modelo dele gerar coisas que possam ser danosas para a sociedade. Como, por exemplo, eles falam que, especificamente com química, eles não querem nunca que o modelo deles gere algo que seja um ácido que vai fazer mal para alguém, ou então algo que possa ser danoso para as pessoas. Então, eu acho que essa coluna mostra muito dessa perspectiva da meta de tornar o modelo seguro, mas isso acaba abaixando a nota do modelo em algumas atividades específicas, como, por exemplo, falar de química, que ele pode falar que simplesmente, ah, não, sobre isso eu não quero falar, porque pode machucar alguém, sabe? Então, eu acho que isso acontece, por isso que abaixa um pouco a nota do modelo, mas dependendo da tarefa, eu acho que é um modelo com muito potencial e que a gente pode estar utilizando aí para especializar em tarefas específicas. Agora o Antônio vai falar um pouco sobre aplicações com o Llama 3. Isso, valeu, JP. É, então, a nossa apresentação, a primeira apresentação que a gente fez um mês atrás, a gente tinha como ideia trazer aqui as aplicações, né, a parte prática com o Llama 2, só que no meio do caminho apareceu o Llama 3 e mudou bastante coisa, apareceu muita coisa nova também, né? Então, vou tentar trazer aqui o que a gente tem de novidade com o Llama 3 e que já está em funcionamento, pelo menos em alguns países, e também um pouquinho do que está com o Llama 2 e que naturalmente vai migrar para o Llama 3, porque eu acho que não teve tempo para a gente ainda ter notícia, artigo, blog técnico falando do que está sendo feito com o Llama 3. Mas vou tentar trazer um apanhado geral. Pode passar aí, Estevam. Bom, o Llama 3 é um grande passo para a meta, né? Principalmente com os benchmarks que o JP trouxe, né? São muito positivos, considerando que ele não é open source totalmente, porque a Meta não distribui, não mostrou o dataset, né? Ela sabe, a gente tem aberto os pesos, né? O que já é um grande avanço, mas no fundo, ver um LLM como o Llama 3 sendo páreo, né, com LLMs proprietários é muito positivo, né? Na missão que a Meta assumiu para ela, né? De ir nessa linha mais de peso aberto, né? Ser mais open source, né? Vamos colocar assim.
Os modelos, uma observação importante, como eles agora são têm peso aberto, né? Permite que muitas empresas dá mais segurança ela usar o Llama 3 para desenvolver aplicações, né? Chatbot, ah, um, ou um tradutor de texto, qualquer coisa desse sentido, né? E até 700 milhões de usuários, né, nos termos lá na licença do Llama 3, você não precisa pedir autorização para a Meta para você escalar a sua aplicação, né? Até 700 milhões de usuários são aplicações muito grandes, né? Então ela está tendo confiança de que o serviço dela é muito bom. E principalmente ela tem mais confiança ainda no Llama 3, coisa que ela não tinha ainda com o Llama 2, com o lançamento do Meta AI, né? É um serviço novo, não está disponível no Brasil, acho que no próximo slide vai ter isso, mas que é a grande aposta da Meta pro mercado, né, nesse ano. Basicamente, vai ser um assistente virtual integrado nos principais serviços da empresa, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E como ela vai estar integrando nos produtos que tem bilhões de usuários, né, a confiança de que, tudo bem, o que a gente está gerando aqui agora é suficientemente bom e seguro, né, entra naquele ponto de trust and safety, para integrar nos nossos outros produtos, né? Pode passar aí, Estevam. Bom, depois, né, do fracasso, vamos colocar entre aspas aqui, né, porque eu não sei se alguém é muito entusiasta do metaverso, o Meta AI parece realmente promissor, né? Ele está disponível em poucos países ainda. Pode clicar que acho que tem uma animação. Passa para o próximo, Estevam. Isso. Né? Tá disponível na Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, nesses países todos aí, né? Paquistão, Estados Unidos também, né? Além dos Estados Unidos, né? Se você tentar acessar o site do Brasil, ele não dá, então teria que usar uma VPN, né, para poder conseguir. E basicamente, hoje tem alguns vídeos de pessoas nos Estados Unidos ensinando a mexer com o Meta AI, né? Ele traz uma interface similar à do ChatGPT e do Gemini, né? E traz alguns recursos interessantes. Além do chat tradicional, né, que não vai depender de login, pode clicar aí no próximo também, por favor. Isso. Né, essa é a carinha dele, acho que ficou meio pequeno, mas eu vou ter um vídeo aí na próxima que vai ficar melhor. Né, que é o chat tradicional, digite o que você quer e ele tem as opções, escreva um texto, resuma para mim um tópico de física quântica, esse tipo de coisa, né? E a seção Imagine, né? No canto superior esquerdo, você pode entrar na seção Imagine, clica também, por favor, Estevam, onde você é a seção específica para a geração de imagens, né? Permite a edição dessa imagem e também até a animação dela, né? Então é um recurso novo e interessante que não tem, né, no GPT de forma separada, né? Já é meio que integrado e não tem no Gemini também de forma separada, mas achei interessante que eles estão se esforçando, né, para poder serem compatíveis, né, com o que outras empresas já têm como serviço e produto. Mas no Imagine específico não vale a pena entrar no texto, né? O texto funciona da forma que a gente conhece, né? Mas sempre quando você tem o down prompt na seção de Imagine, ele gera 4 imagens por prompt, né? Essa daí é do conteúdo, a pessoa, né, que desenvolveu o prompt pediu para gerar um viajante explorando lugares novos, né? E aí ele te gera sempre 4 opções, né? Tem aí no meio de umas catacumbas, ali uma pirâmide egípcia, uma pirâmide inca, alguma coisa do tipo, né? E uma ali mais... Tudo meio Indiana Jones, né? Mas ele gera sempre 4 opções de imagem. E, claro, né, todas elas, padrão dessas ferramentas, você pode reportar se tem algum conteúdo nocivo, né? E ela tem 3 opções ali embaixo que eu até sinalizei, que são a de gerar novamente, e no caso, quando você clica em gerar novamente, ele gera as 4 imagens novamente, isso. Editar, né? Então você tem a possibilidade de editar aí acontece uma etapa individual. Você seleciona a imagem, clica em editar, digita um novo prompt e basicamente no fundo, se eu pedisse para ele colocar um terno vermelho nessa primeira imagem, ele não só pinta ele de vermelho, ele meio que gera, é como se ele estivesse pegando a imagem e adicionando mais um contexto, né? Mais uma instrução em cima e gera ela de novo. Então acaba que não necessariamente ela fica a mesma imagem, ela fica uma imagem parecida. Eu tenho até um exemplo no próximo slide. Mas você tem a possibilidade de editar, né? E a animação
que basicamente são os 6 frames, vira meio que um GIF, né? Mas é interessante ver que é um recurso novo, né? Não chega a ser uma animação, né? Mas é alguma coisa caminhando para isso. Pode passar, por favor, Estevam. Então, essa edição você tinha um carro verde, ele pede para ser um carro amarelo. Ele muda em Londres, né? Ele primeiro tem um plano de fundo, talvez nesse centro empresarial de Londres, e aqui ele já está, aqui no fundo já tem um Big Ben, né? Então ele não é nem tão amarelo assim, né? Mas você pode pedir para gerar novamente, até ficar do jeito que você quiser. Mas ele adicionou, foi como eu disse, né? É como se ele tivesse pegado a instrução anterior e concatenado com o que ele está colocando agora e gerado novamente, né? Não é uma edição igual a gente faz em software de edição de imagem em si, né? Que é só trocar um aspecto da imagem. Pode passar. Pode dar play, isso. Essa era um carro, ele pediu para gerar aquele carro laranja para virar um amarelo, né? E quando ele consegue, quando você clica na opção de animação, ele gera uma animação em cima daquela imagem, né? E fica algo dessa forma, né? Não está em loop, ele não está travado, não. Esse é o loop em si, é a animação em si que ele gerou, né? E ele tinha uma outra, não é muito sofisticada, né? A roda, por exemplo, não mexe, né? Tem o movimento do fundo, mas o objeto em si não tá sendo animado por completo, né? Igual o carro aqui, né? É um carro andando com porta aberta. Então, esse era um tutorial que está ensinando a mexer com o Llama 3, até pelo fato dele não estar disponível no Brasil ainda. Mas é muito promissor, né? É uma aposta bem ousada da Meta e que com certeza vai ter bastante conteúdo. Possivelmente para a próxima matéria, se tiver aí no próximo semestre, vai ser um recurso interessante para trazer, experimentar. Certamente. Pode passar aí. Mas, voltando agora um pouco no tempo e com as possibilidades que o Llama 3 vai trazer, até pela performance que ele está tendo no modelo Small, né, de 8 bi, e também no de 70, e eventualmente no de 400, mas que possivelmente não vai ser acessível para nós, meros mortais, o Llama 2 ainda é muito explorado. Na verdade, a gente ainda tem muito artigo, principalmente como as conferências agora de inteligência artificial vão acontecer ainda, né? Algumas principais ainda vão acontecer. Possivelmente ainda vai ter muito trabalho sendo publicado com o Llama 2, né? Que já foi submetido. Mas vai ser o caminho natural, a evolução para o Llama 3, né? E o que a gente tem visto com o Llama 2? É assim, esperado, né? Aplicações fine-tuned, né? Que se tornam especialistas em algum assunto, né? E aqui eu trouxe 3 que a Meta assim, tem no site dela, né? Como caso de sucesso, que é a Mayo Clinic, né? Que é um LLM especialista em radiação oncológica, né? Em tratamentos com radiação para câncer, e é uma LLM específica para isso, né? Tem o Light Yale, que é especialista em conteúdo médico geral e que ajuda no Hospital Universitário de Yale na tomada de algumas decisões clínicas, né? Que usa o Llama 2 também, né? Faltou colocar ali, né? Todos usam o de 70 bi, tá? Não é o pequeno, não é o de 8, não. E o Foundamate, que esse aqui talvez é o terror do professor de ensino médio, o de faculdade talvez nem tanto, né? Mas o do ensino médio com certeza, né? Que é um especialista em lição de casa e exames, via WhatsApp. Mais prático que isso, assim, eu acho que é difícil pensar. Então você tem um estudante, ele consegue acessar, manda um comando e ele usa, tem toda uma infraestrutura, né? Fazendo meio de campo da comunicação com o WhatsApp, com o Llama 2, mas que responde as perguntas, ajuda. Ele no site fala que ele só ajuda aos estudantes a terem conhecimento, não a resolver exercícios. Mas a gente sabe que no fundo é meio difícil separar uma coisa da outra. Mas é um caso de sucesso, até porque o Foundamate específico, porque usa um serviço da Meta, né? O WhatsApp. Então, mas são casos de sucesso que usam o Llama 2 70 bi, que com certeza vão migrar para o Llama 3 até pela performance superior, né? Mas o interessante que eu acho que talvez o que tem o maior ganho que o Llama 2 possa ter num sentido ético da coisa é um uso alternativo, se a gente pode dizer assim, na criação de LLMs contextualizados e ambientados em outras línguas, né? Principalmente línguas menos tradicionais ou que são menos mainstreams, né? Igual o inglês,
um alemão, um chinês, porque são LLMs que são especializados em línguas são muito locais, né? Locais no sentido de serem só daquele país, não que tenham poucos falantes. Por exemplo, o Odia de NAI é o Llama 2 70 bi com contexto regional e de linguagem para Odia, né? Eu acho que é a pronúncia certa, né? Que é um dialeto da Índia que tem 40 milhões de falantes, né? É mais do que a população de muito país na Europa, né? Mas assim, é muito nichado, né? Então eles têm o Llama 2 e fazem o fine tuning na última camada só para ser contextualizado nesse dialeto, né? O Taiwan LLM também é a mesma coisa, serve é o Llama 2 com fine tuning para instruções em chinês tradicional, né? Especificamente o falado em Taiwan, né? O Elisa, né? Ou Eliza, né? Porque tá com Y ali, mas é uma homenagem, é uma empresa, né? Que desenvolveu um fine tuning do Llama 2 para instruções em japonês, né? E o japonês tem uma penca de falantes, né? Não é nem um país pequeno, né? Ou que não seja relevante, mas é aquilo. Esses modelos, como o JP trouxe, né, 95% está treinado em inglês, né? Sobra 5, 10 às vezes, vamos colocar que se não seja isso tudo, por cento para outras línguas. Então é muito pouco, né? Para inglês funciona muito bem, mas para japonês talvez não. Então, essa empresa Eliza, né, que é uma homenagem àquele chatbot Elisa dos anos 60, ele é específico para japonês, né? E a empresa usa de forma comercial para que outras pessoas possam desenvolver tradutores, chatbots e até geradores de texto em japonês, né? E por último tem o Sarvan, que também esse talvez um pouco mais nichado ainda, né? Que é esse e ainda está em desenvolvimento, né? Que é um LLM com fine tuning para instruções em hindi, né? Que também, né, no caso, entra aquele questão do dialeto na Índia, né? Que tem, mal ou bem, né, tem 1 bilhão de pessoas na Índia, né? Então é um mercado muito promissor e é claro que é interessante ter a meta dentro desse contexto com tantos possíveis novos usuários, né? Dos seus serviços e também do seu LLM. Acho que o JP quer falar. Só para completar, eu até tinha comentado com o Antônio, eu estou trabalhando no laboratório da Electric e a gente tem um projeto que a gente está muito perto de pegar o Llama 3 e utilizar ele, fazer um fine tuning na última camada dele e utilizar ele na nossa proposta, que é basicamente ler processos judiciais e ser capaz de fazer uma previsão da saída desses processos, como é que eles vão terminar, né? E a gente está muito. Eu não consigo trazer nada porque está em desenvolvimento ainda, mas a gente vai com certeza utilizar o Llama 3, fazer um fine tuning da última camada para ele conseguir entender português um pouco melhor, né? Que o nosso medo é ele simplesmente desistir do português no meio. Mas com o Fine Tuning a gente acredita que ele vai ter um melhor desempenho, inclusive, do que o Gemini Pro, que é o que a gente estava. Não, o Gemini padrão, né? Que é o que tem na API. Não sei se é o Pro agora, mas é o que a gente estava utilizando até agora, sabe? A gente está tentando fazer extração de entidade. O Gemini até consegue, mas às vezes o Gemini viaja, porque como é um modelo generativo, ele começa a criar tokens dentro do que ele devia só copiar do processo original, né? E a gente quer fazer esse fine tuning no Llama 3 para ver se ele consegue fazer melhor essa tarefa. Então, só para completar aí, e essa é a magia do modelo aberto, né? A gente poder estar utilizando ele nas nossas tarefas necessárias, assim, nossas necessidades. E assim, aqui vale, já que você trouxe até um ponto importante que me lembrou numa discussão, né? A Google tá com o Gemini, né? Tem a interface, né, do Gemini em si, né? Tem a Gemini API para você integrar no seu serviço. A Meta está fazendo algo parecido, né, com o Meta AI, mas ainda não tem um Meta AI Studio, né? Igual trouxeram na última apresentação, que você pode fazer o fine tuning dentro da plataforma deles, né? Talvez esse seja um próximo passo natural para quem quer se consolidar no mercado também agora como quer consolidar o Llama como serviço também, né? Quer agora sim conseguir escalar isso para um serviço, ganhar dinheiro e tudo mais. Mas é um caminho interessante, né? O Meta AI tá bem legal, ele é integrado ao Bing, então se ele não tem, o Llama 3 acho que tem um cutoff de abril de 2023, se eu não me engano, pelo menos o de 70 bi, mas por ele não sabe, pelo Meta AI ele conecta no Bing, pesquisa e filtra o resultado, traz as referências, então é bem promissor. Eles não deram previsão de quando isso chega em outros mercados, igual o Brasil,
Mas imagino que até o meio do ano, existem rumores que até o meio do ano vai estar disponível globalmente. Então, acabando o período, deve ter aí uma novidade em relação ao Llama e à Meta. Acho que agora o Mikael vai falar sobre como que a gente roda isso localmente. Isso. Opa, boa tarde, pessoal. Eu vou aqui comentar um pouco sobre como rodar o Llama 3 local, de forma local, no caso. O Llama 3 é um modelo open source, então a grande vantagem é que você tem acesso ao arquivo com os pesos do modelo, então você consegue rodar local em si, mas para isso é necessário alguns passozinhos a mais e como é a melhor forma de rodar e coisa do tipo. Dependendo do que você quer fazer, eu vou comentar um pouco sobre isso. Aí pode passar. No caso em si, uma forma meio inicial, em cima um pouco mais cru também de você conseguir fazer isso é utilizando essa lib, que é o chamado de Llama C++. Ela foi desenvolvida originalmente em si para funcionar com Llama 2 e com Llama 1, no caso, mas ela, acho que dia 1 ela já também já tinha suporte para o Llama 3. E com ela você consegue executar de forma local os modelos, desde que você tenha o arquivo de pesos em si. É, a grande vantagem dela também é que você consegue rodar ela em qualquer sistema operacional, então Linux, Windows, Mac, ou até mesmo Android ou dispositivos, outros dispositivos de IoT, no caso você também conseguiria usar ela para rodar. A partir dela também você consegue fazer esse processo, um processo de quantização, que eu vou explicar, mas como eu vou falar, explicar um pouco mais à frente, assim, porque ele é bem importante, dependendo de onde você quer rodar isso. Com ela também você consegue configurar a execução em GPU, ou seja, você tem um modelo e você pode colocar ele parcialmente na GPU, completamente na GPU, ou sei lá, 40% na GPU e executa o resto na CPU mesmo, assim, na CPU em si. Você também consegue usar essa questão de clusterização para distribuir em múltiplas CPUs diferentes ou múltiplas GPUs, então é uma lib que te dá diversas opções, mas ela também é um pouquinho complicada de se usar para quem quer só brincar um pouco de forma local. Então, aí pode passar. E se o seu interesse for só rodar em si para testar algumas coisinhas do modelo em si, a dica que nós damos aqui é use o LM Studio, que é até uma aplicação que nós mostramos na última apresentação. E acho que dia 1 em si ele também já estava dando a opção de você conseguir, assim que lançou, ele também já estava dando com a opção de você conseguir rodar o Llama 3 em si, pelo menos as versões menorzinhas dele. E aqui no caso tem essa gifzinha que não é necessariamente o Llama, mas ele só mostra o quão simples é que você consegue carregar um modelo e selecionar ele para então fazer para utilizá-lo basicamente de forma local. Poucos cliques, acho que aqui ele deu o quê? Uns dois cliques, ele selecionou o arquivo do modelo, selecionou o modelo ali na barrinha da direita e é isso, já estava carregado para ser usado. Aí, pode passar também. Aqui, no caso, é a tela inicial em si do LM Studio em si, ele já te dá de cara em si a opção de você baixar a versão do 8B do Llama 3 em si. Então, é um clique, aí teoricamente você vai para aquela telinha de lado que estava naquela GIF para selecionar o modelo, e é isso, tecnicamente, é bem simples, é extremamente simples. Aí, nesse botãozinho aí, no caso, que está mostrando, não sei se o objetivo era passar a setinha por cima, mas aí, no caso, ele está baixando a versão do 8B, aí pode passar também. Aí, no caso em si, tem que comentar uma coisinha que é sobre quantização em si. No caso em si desse 8B, de cara em si, ele te recomenda o Llama 3 em si, mas ali embaixo, tá até você marcar ali para um quadradinho, uma setinha vermelha, ele te recomenda essa versão que tem essa tagzinha Q4, KS, que no caso ele está falando sobre quantização, no caso. Ou seja, nesse caso com Q4, foi feito um processo em si para diminuir a precisão dos pesos do modelo. Mas por que que esse processo foi feito? Esse processo foi feito porque o modelo por padrão em si, pelo menos o da Meta, os pesos dele são em pontos flutuantes. Então ele vai ter uma camada de mantissa em si, que aí ele vai ter um certo número de bits para precisão. Por padrão em si, o Llama 3, ele utiliza 16 bits de precisão. Mas o 16, mas essa questão de precisão também, ela também define, de certa forma, o tamanho do modelo, o tamanho do arquivo do modelo que você vai ter que baixar, a quantidade de memória em si que o modelo vai gastar quando você for rodar ele de forma local. Então, existem algumas técnicas que você pode utilizar para diminuir a precisão desse ponto flutuante e você também consegue diminuir o custo em si de recursos que você vai precisar, de hardware em si, que você vai precisar para executar um modelo.
Aí, então, o grande benefício disso é diminuir a quantidade de memória necessária para armazenar o modelo, seja em HD, seja em RAM, vamos dizer assim, memória, seja em RAM, em RAM ou VRAM, no caso, que seria para a placa gráfica. E também ele gera uma aceleração da inferência, mas ele tem um lado negativo, que é ele diminui a qualidade das respostas geradas. Contudo, o Llama 3 ele tem uma característica bem interessante, aí pode passar, que é esse gráficozinho aqui, que ele é bem importante até, e que ele mostra que o Llama 3 ele é bem robusto a essa questão da quantização, ou seja, aí no caso, quem está compartilhando, se conseguir colocar o mouse em cima daquele FP16, que é meio que o caso base do 8B, aí, perfeito. Esse daí é o caso base de quando você roda utilizando esse MMLU, que até o João chegou a comentar, que é meio que um benchmarkzinho. Aí, no caso, ele tem aí um correctness, que é meio que a precisão de acertos em si, no geral em si do Llama 8B, no caso, da versão distribuída pela Meta, que é usando 16 bits, ele teve aí uma precisão, acho que foi em torno de 67%. Aí no caso, nesse gráfico aí, ele mostra algumas libs diferentes, ele tem esse GGUF, é o tipo de arquivo gerado quando você faz esse processo de quantização usando o Llama CPP, esse EXL2 é o tipo de arquivo gerado quando você usa o Xllama V2, e o Transformers é quando você usa a lib que o Hugging Face oferece também para fazer esse processo de quantização. Mas no caso aqui, considerando o caso base, nós conseguimos ver que quando você cai um pouco a precisão e você leva, por exemplo, para um Q8, ou seja, você corta pela metade o número de bits que é considerado da mantissa, para esse 8-bit, tem uma quedinha de desempenho, mas essa quedinha é bem pequena quando comparado com o ganho que você tem, por exemplo, de memória em si. Porque o FP16, ele consome aí algo em torno, o arquivo em si que você baixa tem algo em torno de 16 gigas. E no caso, pelo menos do 8B, do Llama 3, você pode meio que dizer que não é bem um para um, mas você pode dizer que é um para um. Então, se você tem um arquivo de 16 gigas, você vai acabar precisando de algo em torno de 16 gigas de RAM para conseguir rodar local. Mas aí que aí no caso, então, a versão Q8 em si, que é utilizando apenas 8 bits, ela já tem aí algo em torno de 8 gigas de tamanho do arquivo, e você também vai precisar de um pouco mais de 8 gigas de RAM para conseguir rodar local. Então você, basicamente, você cortou o custo, mas o lado bom é que você, ao cortar esse custo, você basicamente, o- a diminuição em si de precisão, pelo menos para esse benchmark específico, foi bem pequena. Aí você tem outros tipos, outros valores para quantização, Q6, Q5, Q4, incluindo o Q3, mas eu diria que até o Q4 em si o resultado é bem semelhante ao caso base do FP16, é bem semelhante mesmo, e o ganho em si, que você consegue facilitar ou diminuir o custo em si de hardware que você vai ter, é grande até. Eu diria que vale bastante a pena fazer isso. Até o LM Studio, quando você vai baixar em si, ele já te oferece uma versão que é a Q4 em si, que aí no caso vai consumir algo em torno de 4 a 5 GB de RAM para você conseguir rodar local em si. E você consegue também diminuindo aí com Q3, Q2 e Q1, mas eu diria que nesse caso, Q1 e Q2 em si, você vai querer mais utilizar em dispositivo de IoT em si, que a quantidade de memória em si é mais limitado, mas a queda de desempenho também é bem grande. Ele tem uma quedinha bem maior de desempenho. Aí pode. Tá. Opa, vocês me ouvem bem? Uhum. Então, dentro do contexto de aplicações, assim, eu fui bem longe, porque eu me deparei com uns artigos diferentes, que falava da aplicação de LLM em dados tabulares. Assim, os LLMs, de modo geral, eles são uma técnica de deep learning voltada para dados não estruturados, né? E os dados tabulares são estruturados. E aí a gente vai ver um pouco de como esses caras se conversam. Eu separei dois artigos que eles então, vão ser apresentados de maneira cronológica também, porque um influencia o segundo. E aí eu vou falar brevemente sobre dar um contexto de como essas coisas se conectam, e aí vou apresentar esses dois artigos, onde cada um deles vai trazer uma nomenclatura e algumas definições diferentes, mas eu vou falar desse Tab LLM, que é um trava-língua, Few-Shot Classification of Tabular Data with Large Language Models, e esse Toward Foundation Models for Learning on Tabular Data. Então vamos lá. Acho que os dados tabulares, assim, por si só, eles já estão em todos os lugares, assim, eles acabam sendo provenientes de diversas atividades. Então, a gente tem os casos clássicos do mercado financeiro, ou de produtos de seguro, ou
acabam sendo um subproduto das bases relacionais. Então, você vai ter para diferentes tipos de problemas e elas vão estar em todos os lugares, assim como os dados não estruturados, mas elas são a presença. E aí, para lidar com esses dados, geralmente a gente recorre a aprendizados supervisionados, usando técnicas de machine learning, que são bem mapeadas. E, em geral, tem um custo computacional bem menor se comparado ao deep learning, por exemplo. E aí, eu acho que o grande contra nesse caso é que a gente precisa ter bases de dados rotuladas e, às vezes, isso pode ser um problema. Então, a gente precisa de um mínimo de quantidade de dados para treinar determinados modelos. Tem modelos que precisam de menos dados do que outros, mas, em geral, dependendo do fenômeno, pode ser difícil conseguir dados. Então, vamos imaginar no caso de fraude. Nem sempre é tão simples você identificar a fraude. Então, você às vezes tem 1.000 fraudes que você detectou no seu dataset, e aí, às vezes, não é suficiente para você treinar bem o modelo. Então, para alguns problemas reais, isso acaba sendo impraticável. E aí, o Deep Learning também ele entra com algumas abordagens. Tem alguns modelos que são pensados e preparados para dados tabulares, mas, de modo geral, eles acabam tendo um grande problema, que é usar... Eu vou usar muito essa expressão ao longo da apresentação, que é usar um tiro de canhão para matar uma formiga, porque a gente vai estar usando um ferramental muito complexo para resolver um problema em que a gente vai ter poucos dados às vezes e que você vai ter um custo muito grande e, nesse caso, nem performa melhor do que os métodos tradicionais, como as árvores de decisão e modos ensemble. Então, o clássico XGBoost, que apresenta métricas muito apelativas. Então, agora falando desse artigo, que é o TabLLM, a gente sabe que os LLMs eles são capazes de generalizar e executar tarefas assim em um amplo domínio. Então, a gente já viu aqui todo mundo falando dentro do contexto de cada player do mercado, como se sai em matemática, codificação, resumir texto, fazer tarefas de modo geral, mas e para classificação, assim, se eu quisesse utilizar os LLMs para resolver alguma tarefa? E isso, num primeiro momento, me pareceu estranho, porque basicamente eu chegar lá e perguntar, fazer um zero-shot classification, é estranho, porque eu presumi que existe algum conhecimento ali quando não houve. Mas aí eu tive que me convencer e fez todo sentido, porque, de modo geral, os processos dentro das empresas e dentro do mundo profissional, eles são, muitas vezes, ancorados no seu desenvolvimento enquanto ser humano na sociedade, e ali as tarefas não necessariamente precisam de especialista, mas precisam de um ser humano para executar. Então, por exemplo, um atendente numa pousada para ver se determinado fenômeno aconteceu. Ele ali só usa de toda a bagagem dele e vivência de ser humano para tomar aquela decisão. Então, seria esperado também que esses LLMs, por terem esse conhecimento nesse amplo domínio, também possam fazer classificações e que sejam válidas, não sejam pensadas só como um chute, que era o que me vinha quando eu comecei a ler esses artigos. E aí, o TabLLM, que é a junção de Tabular Data com LLM, e aí a gente vai ter aqui dentro dessa definição do que ele chama isso, um framework para classificação de dados tabulares usando few shots, então com um LLM que você escolher. Então, poderia ser o GPT, o Llama, o Gemini. E na hora que você se propõe a fazer isso, dando esses exemplos, uma questão é como que eu transformo um dado tabular e passo isso para o meu modelo. Então, dentro desse artigo também, ele tenta se perguntar isso e descobrir a forma ótima de serializar esses dados em linguagem natural. Bom, aqui é um overview do que é feito. Então, aqui a gente vai ter os dados tabulares, então, que a gente pode pensar, e eu acho que vai ficar bem palpável. E aí eu posso serializar isso de diferentes maneiras. Então, eu posso usar até um próprio LLM, não sei, o GPT ou o Gemini, para gerar esse texto a partir desse input. Então, eu poderia ter, tipo, aqui de forma padrão, nome coluna, valor coluna, então, que é o que ele faz aqui.
ou fazer isso de uma maneira mais fluida, que é esse table to text. E aí eu poderia também, além disso, ao invés de só dar esse few shots, eu posso fazer um fine tuning também, que eu vou explorar isso para daqui a alguns slides, no próximo artigo que eles fazem isso. E eu acho que isso é a ideia geral que a gente tem aqui. E aí, já partindo para os resultados que me deixaram, a priori, assim, animados, eu achei interessante, é que aqui a gente tem não só, como eu falei, assim, nenhuma amostra, nenhum exemplo que eu dei pro ChatGPT, pro LLM, e aí ele já performa relativamente bem, o que seria impossível em outros modelos, tanto que ele não é comparável. Ele põe o GPT-3 aqui, dentro dessa formulação aqui, o que eles usaram foi o T0, eu não conheço esse modelo, mas uma pesquisada rápida, assim, ele é bem menor que o GPT-3, cerca de 10 vezes menor, acho que não lembro, acho que são 10 bilhões de parâmetros, e aí o que a gente vê aqui é que tanto esse TAB e PFN, que é uma rede neural bayesiana pré-treinada em dados tabulares sintéticos, ele é o que acaba performando melhor, mas o TAB LLM também performa bem em um número de amostras muito, muito pequeno. E aqui eu acho que isso é para ser olhado com ceticismo mesmo, mas eu achei bem interessante como que isso pode se dar. E a gente vai ver que não é só um, ah, um prenúncio de uma coisa assim que não vai levar a nada, mas que podem mostrar resultados bem legais. Outro ponto que é explorado aqui são a forma de serializar esses dados. Então, não sei se algum de vocês está passando um dado tabular de alguma maneira para o GPT, e aqui ele testa várias coisas assim para entender, mas o que se sai melhor, e são quase que equivalentes aqui, o template e o text template, e aí aqui para exemplificar, a gente vai ter aqui no list template, aqui eu vou ter o nome da variável, né? E aí 2 pontos, qual que é o valor da variável. E aí eu vou ter o text template também, que é em linguagem natural, assim. Então é interessante. Até uma coisa que eu me pergunto é se eu omitir um desses dados, como é que fica, que é um pouco do... Não exatamente, mas eles fazem uma permutação de valores para entender um pouco disso também. E aqui a gente tem o table to text, também para exemplificar. E aí, para avaliar como que isso está se dando, eles vão lá e dão aqui de 0 até 512 todos os dados, de dar exemplos para o LLM, e aí eles testam nesses 9 datasets. Então, aqui ele se sai bem, eu tenho um conhecimento a priori interessante de income, e o de carro aqui eu acho que é fraude em carro, não tenho certeza agora, mas é interessante a gente ver essa evolução. E um ponto também que a gente pode até observar aqui é que faz sentido e ele manda melhor, assim, ele se sai melhor do ponto de vista de métricas nesses datasets e nesses problemas cuja classificação poderia ser respondida por uma pessoa ordinária. Então, a gente vai ter aqui não sei, só com conhecimento ali pré-treinado de um modelo não muito grande, que é esse caso específico, que já consegue resolver problemas pequenos, mas no caso de datasets que eu precisaria de uma pessoa mais especializada para responder, como de diabetes ou de doenças do coração, vai apresentar resultados bem ruins. Tá. Ah, tá. E também eu acho que uma coisa que fica claro é que essa metodologia pode já fornecer resultados melhores do que alguns baselines, porque a gente está lidando num espaço onde eu tenho poucas amostras. E agora, o que é comentado nesse segundo artigo que eu mencionei, que ele vai definir essa entidade chamada TAB-FM, que é Tabular Foundation Model, que aqui ele não só fala de modelos capazes de gerar inferências com e sem exemplos, mas também um modelo capaz de generalizar o aprendizado realizado em diferentes datasets. Então, aqui eu estou desde falando de um modelo fine-tuned,
quanto um modelo em que eu só dei contexto para ele e exemplos, no caso. E aí, o que é legal assim da gente extrapolar e pensar que é como se, já que eu estou dando muitos outros datasets para esse modelo e eu quero que ele aprenda um outro, como classificar um outro dataset, é como se eu estivesse dizendo para o LLM, crie um modelo a partir desses dados que você está vendo. Então, a partir da topologia ali do espaço de variáveis, ele vai ver como faz sentido classificar ou não esses dados. Isso parece bem interessante. Essa definição que é encontrada nesse artigo, que eu acho que faz sentido aqui, até pela como ele nomeia o modelo, que é o GTL, que é o Generative Tabular Learning, que basicamente consiste nesse treinamento do LLM, seja por dar exemplos, esse treinamento, né, ou fazendo um fine-tuning. E aí, ele aqui usa o Llama 2, não o Llama 3 ainda, esse artigo não chegou ainda, e aí ele chama ele de Llama DTL, que usa o 7B, então é o menorzinho. E aqui para fazer esse fine tuning, quando ele aborda as duas formas, ele vai sempre usar 115 datasets diferentes. E ele usa aqueles mesmos 9 para fazer o teste. E também ele usa a melhor performance da forma de serialização do outro artigo, nesse aqui, que era agora eu esqueci, mas que era o, o list template. E aí, aqui, deixa eu subir isso. E aí, para ter esses resultados e avaliar nesses 9 datasets, ele primeiro faz sem o fine-tune, que é basicamente ele pega 2.048 amostras, cada um daqueles 115 datasets, para mostrar isso para o modelo, para ele ser capaz de ser generalista e saber responder desses datasets. E aqui, nesse primeiro momento, ele só compara com outros modelos, então modelos crus, sem esses exemplos todos de outros datasets. Então, ele apresenta de cara uma superioridade em relação ao Llama 2 normal, e uma coisa que ele percebe aqui é que são poucos exemplos, então é uma conclusão fraca, mas que dá poucos exemplos para o modelo não necessariamente faz ele melhorar, porque é como se você tivesse saindo das concepções a priori do modelo e agora você está dando informações estatísticas para ele. Então, como isso acontece em outros lugares, e aí eu acho que começa a ter imprecisão nos resultados, no caso ele piorar. Agora os resultados com o fine-tuning, que é aqui eu vou ter o número de amostras que eu realizei o fine-tuning para aqueles 115 datasets. E aí eu não dou nenhum exemplo nesse caso. E aí a gente vê que, por exemplo, em amostras pequenas, o Llama DTL ele performa melhor do que os algoritmos básicos, né? Então, é difícil chamar de básicos, mas os algoritmos tradicionais de machine learning. Então, dois pontos aqui que eu acho que valem ser frisados. O primeiro é que aqui a gente está comparando um LLM que é treinado durante dias e demanda um custo computacional muito grande. E claro que ele não é treinado para essa tarefa, mas aqui foi feito um fine-tuning. E em relação a esses modelos que rodam super rápido, isso tem um custo computacional quase irrisório. Um outro ponto aqui que eles tiveram dificuldade, como ainda não tinha saído de Gemini, talvez eles tivessem trocado até o objeto do artigo deles, é que eles sentiram que faltou janela de contexto. Então, na hora de dar os exemplos, eles precisavam desse contexto, uma vez que eles não estavam fazendo fine-tuning, eles só estavam dando as amostras assim, do que acontece em outros datasets. Então, aqui para exemplificar, como foi feito nesse caso. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer desse contexto específico, e assim a gente encerra nossa apresentação, essas são as nossas referências. Muito obrigado.